Vamos abrir a palavra então do Senhor de João, capítulo 14, verso 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Glória a Deus, amém? Querido Deus e Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Esta é a tua palavra que está aberta aqui neste lugar. E quando a Bíblia Sagrada está aberta, é a voz de Deus quem fala. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa esse teu servo, não pelo mérito, mas pela direção do teu Espírito. Que nós possamos ser abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu estou no coração há algum tempo para falar sobre a paz que o Senhor nos dá. Por que a gente diz a paz do Senhor, meu presbítero Fernando? Por que a gente diz a paz do Senhor? E é claro que eu quero discorrer um pouco sobre este tema, comentando alguma coisa sobre a questão da paz do Senhor. Muita gente dá a paz do Senhor e nem sabe muito por que dá. E algumas pessoas hoje em dia até pararam de dar a paz do Senhor, começam a falar bom dia, porque não vê sentido em falar a paz do Senhor. Não entende a importância de falar a paz do Senhor. Mas aquilo que nós temos dentro de nós temos que mandar para as pessoas, entregar para as pessoas. E aquilo que o Senhor nos deu, que foi a sua paz, é importante que a gente entregue, que a gente passe para as pessoas. É importante que as pessoas recebam de nós aquilo que está dentro do nosso coração. Então, eu confesso a minha estranheza, às vezes, quando eu vejo as pessoas que são servas de Deus, que tem Deus no coração, que tem o Senhor Jesus em sua vida, se portar como os costumes do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu confesso que me causa um pouco de estranheza. Por quê? Porque o que eu tenho, eu quero te dar. Então, quando eu vejo alguém, principalmente os irmãos em Cristo, eu digo, a paz do Senhor, Bruna. A paz do Senhor, Rogna. Amém? A paz do Senhor, Jeremias. É muito importante isso na nossa vida. E aqui eu quero, claro, eu não vou esgotar o assunto, eu não vou conseguir falar tudo, mas o que eu pretendo dizer é algumas coisas que são importantes. Primeiro, existem costumes que são bons a gente manter. Porém, existem vários costumes que não são bons mantermos, principalmente aqueles que vieram conosco do mundo e que o Senhor não gosta muito, não aprova. Mas eu não vou entrar no mérito daquilo que a gente não deve fazer. Eu vou me ater sobre a paz do Senhor, sobre aquilo que Ele nos deu, sobre aquilo que Ele nos orienta. Eu quero me reter a esse costume que particularmente eu gosto muito. Eu sou muito favorável, eu sou meio antigo em relação a isso, tá? E eu acho que nós devemos sempre, quando nos encontramos, quando nos vemos, quando estamos juntos, quando nos cumprimentamos, dizer a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você entenda comigo a diferença entre a paz do homem, a paz do mundo e a paz de Deus. Quero contigo tentar decifrar isso para nós. O dicionário lhe define a paz como ausência de guerra, como um estado de não estar passando por problemas. Essa é a paz do homem. A paz do homem significa que você não está vivendo luta, dificuldade, não está tendo problema. Se eu não estou enfrentando problemas, eu tenho paz. Se eu não tenho ninguém me importunando, me incomodando, me
me pegando no meu pé, eu tenho paz. Se eu não tenho nada com o que me preocupar, eu tenho paz. Mas a paz do homem, a paz do mundo, a paz comum. Amém? E são tantos outros motivos que a gente poderia dizer, coisas que nos tiram a paz do homem comum. Mas nós somos pessoas espirituais. Amém ou não amém? Você é um homem ou uma mulher espiritual, amém? Você é servo de Deus, você recebeu a Cristo como Senhor da tua vida, então você recebeu a paz do Senhor em sua vida. E em Filipenses, por favor, Filipenses 4:7, aleluia, diz o que aí? Vamos ler todos, Filipenses 4:7. E a paz... Amém? A paz, fica aí, deixa todo o entendimento. Ou seja, com os olhos humanos, a gente não compreende. Com os olhos do homem natural, a gente não entende. Como pode alguém estar vivendo um grande problema, uma grande crise, um problema de saúde e dizer, eu estou em paz com o meu Deus e com o meu Senhor? Somente seres diferenciados, somente irmãos e irmãs, homens e mulheres, crianças, idosos, que têm Deus no coração, que têm o Senhor fervendo no sangue da sua vida, dizer assim, eu estou em paz. Eu consigo rir, eu consigo me alegrar. Quando alguém vai cumprimentar você, você vai dizer assim, você está bem? Eu vou dizer, eu estou bem, graças a Deus. Aí você começa a conversar com a pessoa, e a pessoa começa a se abrir, ela começa a contar, eu estou com um problema no banco, eu estou com um problema financeiro, o médico disse que a minha doença não tem cura, eu estou com... Aí você vai dizer, meu Deus, como que esta pessoa pode dizer que está em paz? Por quê? Porque para o mundo, não dá para ter paz se eu estou com uma enfermidade terrível. Para o mundo, não dá para ter paz se eu estou com uma crise familiar. Para o mundo, não dá para ter paz se eu estou vivendo um grande dilema da minha vida, ou se alguém está me perseguindo. Mas para nós, que temos Cristo no coração, aleluia, que temos Jesus em nossa vida, pode o mundo estar acabando do nosso lado, pode todo mundo estar dizendo que acabou, todo mundo dizendo que não tem jeito, e aí você vai continuar dizendo, eu tenho a paz de Cristo na minha vida, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu me lembro que alguns anos atrás, o Roberto deve lembrar mais ou menos dessa história. Vocês percebem que eu e o Roberto caminhamos juntos há muito tempo, né? É muito interessante, irmão Wilson, que a primeira vez que eu vi o Roberto, já contei isso aqui há algum tempo, eu cheguei aqui para... Sempre foi. Continua, né? Isso ele não cresceu. E ele chegou para mim, eu entrei por aquela porta alguns anos atrás, outro dia, e ele chegou e me deu um beijo. Um beijo no rosto. Tum. E eu vindo do mundo, né? Vindo das maneiras do mundo, do jeito no mundo. E falei, meu Deus do céu, o que esse homem está fazendo aqui me dando beijo? E dali criou-se uma aliança. Criou-se um amor, um carinho. E nós caminhamos junto, mesmo quando eu não congregava. A gente sempre manteve um certo contato, não tanto. Mas agora que a gente está junto aqui de novo na igreja... A gente está constantemente, quase que sempre, pelo menos uma vez por semana, a gente conversa. E, naquele tempo, eu perdi um contrato de uma franquia que a gente tinha, de uma grande seguradora. E foi muito duro o baque, foi muito difícil, porque tinha muito investimento ali e o prejuízo era muito grande. E eu dobrei os meus joelhos e quando eu estava com aquela carta,
que a seguradora havia mandado, dizendo que o nosso contrato se encerrava em 30 dias. E eu comecei a chorar. E de repente, clamando a Deus, de repente começou a entrar sobre a minha vida uma paz. E o Espírito Santo começou a falar: eu vou cuidar de você. E eu me lembro que eu sentei à mesa, peguei, e o Espírito Santo falou: procura tal seguradora. Eu fui, peguei o cartão do diretor daquela seguradora, que eu já o conhecia, liguei para ele, e ele disse para mim, não falou glória, né? Glória é a nossa linguagem. Ele falou: mas que bom. Vamos marcar a nossa reunião. Vem aqui no meu escritório tal dia. E aquela paz que veio sobre a minha vida naquele momento, de eu ter a tranquilidade de falar: bom, eles não me querem, eu vou procurar quem me quer, profissionalmente falando. E a partir daquele momento a gente começou um novo projeto. Invadiu no meu coração a certeza de que Deus estava comigo até no momento de uma grande crise. Eu tenho certeza que se eu pegar o microfone e liberar, e cada irmão aqui tem um testemunho de momentos de grande crise, de grande problema, de grande luta, e que você clamou a Deus e o Senhor veio e apresentou a você a solução. Então, mais do que nunca, nós podemos ter na nossa vida uma certeza: quem tem a paz de Cristo, quem tem a paz do Senhor, quem tem a paz de Deus em sua vida, pode ficar tranquilo, porque Ele está contigo no meio das batalhas, no meio das guerras, no meio dos problemas. Glorifica o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 1:21, põe lá, 1 Coríntios 1:21. Visto que aleluia, visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Não podemos querer entender as coisas de Deus, que são espirituais, com as coisas naturais, que são carnais. Não tem como. Diga para o irmão que está ao seu lado: não tem como. Não tem como. Tem coisas que a gente vive na vida da gente que não tem como entender, porque são milagres, são coisas tremendas, são coisas que não dá para explicar. De repente, às vezes você está olhando e fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Nós já tivemos quantas e quantas situações na nossa vida, e que a gente olha e fala: e agora o que será de nós? Como diz, a casa caiu. Assim ou não? Mas quando você fala: Deus, eu fiz a minha parte, estou tranquilo, está na tua mão agora. Eu lembro que a minha sogra, a pastora Jandira, ela falava muito isso para nós muitas vezes. Ela às vezes vivia problemas, lutas, e ela falava assim: sabe o que eu fiz? Eu: não, fala, sogrinha. Ela dizia assim: entreguei para o Senhor. E você pensa que, você ia ver, ela estava nervosa, estava dando chute de lado, a gente costuma dizer a palavra patada, né? Estava tratando mal a gente. Que nada! Ela fazia aquele cuscuz paulista gostoso, caprichado, aquele franguinho assado, a gente chegava lá para comer aquela comida, e você sabia que ela estava vivendo luta, mas ela caprichava. Aí chegava na hora de orar, ela fazia questão dela agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, e falava: Senhor, obrigado pelo sustento, por todas as bênçãos que temos recebido. Você fala: meu Deus, essa mulher não tem luta, essa mulher não tem dificuldade. E eu olhava e falava assim: como é que pode? Mas pode, porque ela era um ser espiritual, aleluia. Era alguém que entendia as coisas de Deus pelo Espírito, não pela carne. Então, quando vem a luta e a dificuldade, ela tirava de letra, porque ela dobrava os joelhos, chorava nos pés do Senhor. Mas quando ela se levantava, não tinha mais murmuração, não tinha mais reclamação.
Não tinha mais a chá, porque Deus respondia a oração daquela mulher que cria. Porque, vou repetir, Deus responde a oração daquele que crê. Você pode aplaudir a Jesus? Levanta a sua mão. Oh, glória! Aleluia! Então, quando a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, não tem como querer entender com a compreensão humana. Só pela fé. Daí você me pergunta, por que você está dizendo isso? Abra aí, por favor, Lucas 8, do verso 22 até o 25. É uma passagem que mostra, que vai mostrar muito para os irmãos. Vamos ler todos? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordados, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia! Aplauda o Senhor, glória a Deus! Você está entendendo? Jesus entrou no barco, vamos lá, discípulos, vamos para o outro lado. Você acha que Jesus não sabia que vinha a tempestade? Ele é Deus. Sabia. Vai vir B.O. aí na frente. Mas eu vou deitar. Eu vou descansar um pouco. Vou dormir. E aqueles homens começaram no meio do mar, vinha uma tempestade com ondas bravas, com ventos fortes. Imagina o desespero daqueles discípulos. Quem sabe você está vivendo na tua vida um momento de tempestade, um momento de problemas, um momento de dificuldades. Quem sabe você ouviu do médico alguma notícia ruim. Quem sabe alguém que vai ainda assistir essa mensagem, vai ouvir e vai dizer: meu, eu estou com um problema muito sério e este pastor está mandando eu ter paz. Ele parece que não está entendendo, parece que as dívidas estão grandes na sua vida. Quem sabe a tua vida dentro de casa, a tua vida matrimonial, está um BO geral, está totalmente enrolada, e você está desesperado ou desesperada. Quem sabe tudo está acontecendo de errado na sua vida. É a tempestade. Quem tem Jesus no barco aí? Levanta a mão assim, dá tchauzinho para mim. Quem tem Jesus no barco aí? Aleluia! Ele está no barco. Se ele está no seu barco, você pode dizer: Jesus, filho de Davi, acorda! Me ajuda! O cego Bartimeu, quando ficou sabendo que Jesus estava passando, e olha, é uma questão da oportunidade. Eu até tenho uma mensagem sobre a última chance, a última oportunidade, e era a última vez que Jesus estava passando naquele lugar, naquele caminho. Ele estava indo para ser preso, para ser crucificado, não ia mais ter chance, e os camaradas falavam para ele: para de incomodar o mestre, para de gritar, como você é chato, para com isso. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais ele falava alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção do mestre. Quem sabe você está precisando levantar sua voz em oração.
Quem sabe você precisa se trancar no quarto e ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer que Deus esqueceu de você, você tem que chegar lá e começar a chorar. Eu sei que eu não mereço, eu sei que sou pecador, eu sei que tenho erros, eu sei tudo isso, mas eu sou teu servo, eu sou tua serva, e Senhor, eu quero clamar a ti agora. Pastor, mas isso é ter paz? É, porque você está clamando a pessoa certa, porque não sou eu que vou resolver, não é o pastor Orlando que vai resolver, não é a irmã Claudete, não é a pastora Estela, não é a Bruna do louvor, não é o presbítero Roberto, nem o presbítero Ricardo, não é nenhum dos obreiros. Quem vai poder te ajudar no meio da tempestade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode, é Ele que tem condição de te ajudar na hora do sufoco. Jesus, quando ouviu aquele homem clamando, falou: traz ele aqui. Traz ele aqui. É muito interessante quando você observa essa passagem. Eu estou falando aqui de memória, mas ele joga a capa. Wilson, os caras chegam para ele e falam assim: ei, Jesus está te chamando, o mestre te chama. Ele tirou a capa que cobria ele e jogou. Sabe que aquela capa tem um significado? Qual é, pastor? Era a única coisa que ele tinha. Aonde ele se escondia, onde ele se protegia, era o que ele tinha para poder abraçar ele, gente. Porque todo mundo que passava, ele estava no meio da rua, o máximo que podia dar é uma esmolinha. Aquele homem cego e mendigo, abandonado, discriminado. Floresmar, as pessoas olham para essas pessoas e olham assim: ele cheira mal, ele fede, e não querem nem contato. Mas Jesus falou: que queres que eu te faça? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Sabe? Coisa tremenda. Então, esse texto mostra que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, no meio. Você acha que Jesus não viu que o barco estava balançando, gente? Você acha que ele não sentiu ali o barco balançando? Ele não estava nem aí. Mas o que ele esperava é que os discípulos tivessem a atitude de fé. O Senhor te capacitou. O Senhor te capacitou. Escuta bem. O Senhor te capacitou pela fé. Eu me lembro lá em Caieiras um dia, uma pessoa endemoniou. Um homem. E ele começou a bater em todo mundo. Até a polícia chegou lá, a Guarda Civil Municipal, a GCM chegou lá, e ele deu uns tapas nos caras, e os caras ficaram com medo, e ele não era bandido. Não, ficou aquele clima. E alguém que era da igreja ficou sabendo, ligou para mim. E disse: pastor, vem para cá. Demônio, então vem para cá, pastor. Aí eu digo: meu irmão, você não aprendeu nada comigo? Você não aprendeu nada com a palavra? Vai lá e expulsa o demônio. Manieta ele, amarra ele, em nome de Jesus, e expulsa o demônio dele. Aí o obreiro se encheu de toda a autoridade, foi lá, orou, repreendeu, e aquele homem se acalmou, e ele ficou todo feliz, porque ele entendeu que quem dá autoridade, quem dá paz, quem nos abençoa é o Senhor. Amém, igreja? Amém? Então, quando a gente vê esse texto, a gente começa a enxergar o que o Senhor está querendo dizer para nós, sabe? Enxergar a paz de Deus em que Ele entende todas as coisas. Sabe, eu anotei uma coisa aqui que é interessante. Esse tipo de coisa que eu estou falando aqui não tem lógica humana. Quem sabe alguém que está olhando pelo aspecto humano vai dizer: pastor, isso aí não tem lógica. Não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Né? E aí,
Essa coisa de que a gente vive numa luta, uma guerra constante entre a lógica humana e a lógica espiritual, muitas vezes a gente fica com problema. Não existe lógica humana para isso. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Pois quando, pela nossa lógica, pensamos que a única saída é o suicídio, o assassinato, a loucura, largar tudo e jogar tudo para o alto, sair correndo pelo mundo afora, acabar com tudo. Esses são os sentimentos do homem natural. Esses são os sentimentos do lado humano da gente. Mas quando você entende que a paz que excede todo o entendimento está sobre a sua vida, você tira isso pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum, pela consagração, pelo congregar, pelo compartilhar. E você vê a vitória do Senhor chegando na sua vida. Você pode dar amém? Glória a Deus. Lucas 24, 36. O que está escrito ali, irmãos? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. O próprio Jesus entregando a paz. Eles estavam tudo assim, atemorizados, porque tinha chegado a notícia que Jesus não estava no túmulo, que o próprio Jesus se apresentou a dois deles no caminho, e eles não haviam reconhecido a Jesus, e de repente Jesus abriu os olhos deles, os olhos espirituais, para que eles reconhecessem que era Jesus que estava do lado deles. E eles entraram dentro da casa, onde os discípulos estavam todos reunidos, desanimados, tristes, pensando em cada um voltar para a sua terra. E ali eles estavam, e de repente o próprio Jesus, enquanto aqueles discípulos contavam, o próprio Jesus se apresentou a eles e disse: paz seja convosco. Jesus havia sido sepultado já. De repente as mulheres chegaram lá e viram que ele não estava. E contaram para aqueles homens foram ver se era verdade. E eles estavam voltando. E agora? Cadê ele? O que aconteceu? Eu não sei o que eles totalmente estavam falando, só o que a Bíblia relata. Mas eu imagino que havia neles um sentimento de frustração. Havia neles um sentimento terrível. E aqueles que estavam na casa, muito mais. E de repente se apresenta diante deles o Senhor Jesus, dizendo: paz seja convosco. Percebe a importância que você, quando diz para um irmão: paz seja convosco? Paz do Senhor, irmão. Percebe a importância? E como é diferente, e me perdoe, eu não estou aqui, não quero que ninguém que está assistindo, ou alguém que interprete, ou alguém que tem esse hábito de dar bom dia, fique triste comigo, porque eu sei que você está desejando um bom dia. Mas se você desejar para a pessoa que a paz do Senhor esteja com você, você já está profetizando sobre aquela vida. Amém, igreja? Amém? A paz do Senhor em todo momento. Pastor, mas eu devo dar a paz do Senhor para as pessoas do mundo? Por que não? Por que não? A não ser que você tenha vergonha que eles percebam que você é cristão. Eu entrei um dia numa reunião e me esqueci que não era reunião de crente, era reunião de corretor de seguros. E como eu não queria dar a mão para um por um, que às vezes tem lá 40 camaradas, você vai acabar esquecendo de dar a mão para qualquer um, eu levantei a mão a todos e disse: bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos. Todo mundo ficou assim. Estava aquele barulho, todo mundo conversando, e eu falei que esse vozeirão assim, né? Bom dia, na paz do Senhor a todos. Ficou assim. Aí uns falaram amém, timidamente, devia ter crente lá, amém. Percebe? Por que não? Você está abençoando e aquilo impacta a vida da pessoa. Aquilo, puxa, mas espera aí, esse cara está dando a paz do Senhor. Que Senhor que ele está falando? Só tem um.
Que Senhor ele está falando? Tem tanto Senhor? Não, só tem um. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Ah, está muito fraco, vocês estão com fome. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Só é a Ele. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalte a Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não tem outro. Não tem outro. Tem uma igreja que o pessoal diz assim, o certo é falar a paz de Deus. Aí o outro diz, o certo é falar graça e paz, porque Paulo, ele está dizendo que tem a graça e tem a paz. E outro está dizendo, o certo é paz de Cristo. O outro está dizendo que é a paz do Espírito Santo. E, irmãos, tanto faz se você vai falar paz de Deus, paz de Cristo, paz de Jesus. É o mesmo Senhor, porque eu creio na Trindade, amém? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só. Então, pode dizer paz de Deus, pode dizer paz do Senhor. E uma vez um irmão de uma... Eu acho que ele é primo, não é, irmão? Falou assim para mim, o certo é paz de Deus. Eu falei, por quê? Porque Senhor tem muitos. Eu falei, só se for para você, que para mim só tem um Senhor, é Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha, porque também tem tantos deuses por aí, é ou não é? Sim ou não? Tem tantos deuses, eu gosto de falar sim ou não, porque eu de vez em quando assisto o bispo pregando, e ele fala sim ou não, sim ou não. Eu só não sei fazer com a mão dele, mas é assim, sim ou não? Percebe? Então, a gente que serve ao Senhor Jesus, só temos um Senhor. Então tem outro. E quem serve ao mesmo Deus, só tem um Deus, só o Senhor. Nós, humanamente falando, não temos paz para dar. O Wagner, em si, quem sabe você ia ficar até com raiva. Esse cara tem paz para me dar? Mas o Senhor que habita em mim, o Espírito que habita em mim, é o Espírito do Senhor, é o Espírito da graça, é o Espírito da paz de Deus. Então, eu tenho em nome dele poder para decretar, liberar a paz sobre a tua vida. E você, em nome dele, pode dizer para mim, a paz do Senhor, Wagner. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, humanamente falando, a gente não tem. Porque Jesus tem a verdadeira paz. Mas quando desejamos a um irmão, ou mesmo para uma pessoa comum, você nem sabe a fé que essa pessoa professa, mas você pode entregar a paz do Senhor para esta vida. Nessa hora você está profetizando. Você está desejando que a pessoa tenha a paz de Jesus na sua vida. Pô, se ele não gostar, se ele achar que está ruim, você bate a poeira, bate o pó. Até a poeira do pai. Não quer? Tá bom, vai. Deixa para lá. Daí, né? Pastor, o que eu devo falar? Você pode falar o que você quiser. Paz do Senhor é o nosso costume. Paz de Cristo, a gente vê bastante gente falando. Você pode sempre liberar esta palavra profética sobre a vida das pessoas. É muito lindo isso. É um costume muito saudável. É uma bênção. Você crê que o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém? Então você crê que Ele é o único Senhor sobre a tua vida. E Ele pode te abençoar. Amém? Então, irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo a todos que estão aqui: a paz do Senhor a todos. Você pode aplaudir a Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dado a Ele. Amém? Vamos ficar de pé.